porque vírus não são formados de células, vocês lembram disso, ok? Pronto, continuando, como os fungos se reproduzem? Agora a gente vai falar da reprodução dos fungos, né? Para encerrar. Por brotamento, né? Existem vários tipos de reprodução nos fungos. Seres muito simples, unicelulares, multicelulares, se reproduzem de várias maneiras possíveis. Né? E a gente sabe que existem vários tipos de reprodução entre as duas categorias, assexuada e sexuada. Vamos ver algumas. Então, o brotamento já é conhecido da gente, acontece também em bactéria, protozoário e planta, né? A célula forma um broto, né? Uma parte do seu corpo, estrangula o núcleo, o citoplasma e forma um novo ser. Esse brotozinho vai crescer e formar um novo ser. Acontece nas leveduras, que são os fermentos, né? Aqui uma reprodução do mofo negro do pão, aquele mofozinho que está no pão, né? Vamos ver aqui, que é um tipo de zigomiceto, né? Então, ó, as hifazinhas, ó, pode ser sexuada essa reprodução, veja, ó. Reproduz de duas maneiras, né? Veja, tá aqui o fungo, essas bolinhas. Essa cabecinha é onde eles produzem os esporos, é o que a gente chama de esporângio, né? O local onde é produzido os esporos, no esporângio. Aí os esporos amadureceram, são liberados na natureza. Isso é reprodução assexuada, no ovo de junção do gameta aqui. Aí os esporos são liberados. Os esporos começam a se reproduzir, germinar, ó, e por mitose e vão formando novas células que vão se unindo e formando as hifas. Aí as hifas crescem, formam novos fungos, né? Aí as hifas podem juntar material genético, juntar duas células aqui. Juntou duas células, juntou material genético. A reprodução aqui já é sexuada. Veja, começou a sexuada, tá, aí já estou fazendo a reprodução agora sexuada, com gametângios. Porque se eu me reproduzo por gameta, eu tenho gametângio. Se eu me reproduzo por esporo, eu tenho esporângio. Aí houve a fecundação, formou um zigoto. Uma célula ovo, né? Uma célula diploide. Aí essa célula ovo eclode uma nova hifa, uma hifa haploide, com metade da carga genética. Então, ora eu sou diploide, ora eu sou haploide, minha reprodução ora inicia assexuada, ora termina sexuada, então tem as duas coisas. Eles se reproduzem de várias maneiras possíveis, mas é bacana. Aí aqui a gente pode ver o tipo de reprodução, né, no Rhizopus nigricans, que é o bolor. A mesma coisa, né, o esporante produz esporos haploide, que vão formar hifas haploides, né. Essas hifas crescem, né? Germinam, aí formam novos esporângios, que produzem novos esporos. As hifas podem se unir por gametângios, formando gametas, diploide, que vai surgir uma fecundação e vai formar, e aí vai. Ele se reproduz das duas maneiras, assexuado e sexuado ao mesmo tempo. Essa imagem está... Outro exemplo, né? Um ciclo sexual em um ascomiceto. Né, já os ascomicetos e os basidiomicetos produzem um tipo de esporo específico, né, que é o ascoporo e o basidiosporo. Mas aqui está o corpo de frutificação, que é aquela parte que sai para fora quando ele está para reproduzir, né, é o ascocarpo. O ascocarpo vai produzir o quê? Um zigoto diploide, 2N, aí o zigoto se reproduz formando núcleos haploides por mitose. Aí cada núcleo haploide forma esporos, que são os ascosporos. Os ascosporos são liberados na natureza. Cada ascosporo vai se reproduzir, germinar, formando hifas. Aí as hifas podem se unir por fecundação sexuada. Acontecendo aqui uma fecundação, um zigoto que vai formar outro ser. E aí vai se reproduzindo. Outro exemplo, agora um ciclo de reprodução num basidiomiceto. O basidiomiceto está lá o corpo de frutificação, que é o cogumelozinho. Aí eles produzem os zigotos, né, diploide. Por meiose, os zigotos vão produzir os esporos. Os esporos haploides são liberados na natureza, germina, forma hifas também haploides, porque vieram de gametas haploides, né? E aí essas hifas podem se fecundar, unindo duas células, formando um zigoto, e aí pode formar novas hifas que vão formar novos fungos. E aí continua. Quais são as principais importâncias dos fungos, né? As importâncias ecológicas e econômicas. Qual é a importância deles na natureza e qual é a importância deles para os homens? Pronto. A importância na natureza é que eles são os maiores decompositores da terra, né? Eles decompõem a matéria orgânica, então eles devolvem os nutrientes para o solo para servir de alimento para as plantas. Se não tivesse eles, as plantas morreriam de fome e nós também morreríamos. Todo mundo morreria. Então eles são os maiores decompositores da terra, decompõem 90% da matéria. Eles promovem o ciclo da matéria, altamente importante. Sem eles não existiria vida na terra. Eles também podem associar-se às algas, formando os líquens, né? Ou a raiz de planta, formando as micorrizas.
né? Esses líquens são importantes na natureza, os líquens são bioindicadores, né? Se existem líquens numa floresta, é porque aquela floresta não é poluída. Se não existe líquens, pode buscar que tem poluição naquela natureza, porque eles são altamente sensíveis à poluição, né? E as algas produzem oxigênio também para a atmosfera, né? Que a gente sabe. E as micorrizas, associação de raiz de planta com fungos, são importantes porque os fungos vão dar nutrientes para as plantas que as plantas não conseguem absorver da atmosfera, como o nitrogênio. E o nitrogênio é importante no corpo da planta para compor o corpo dela e é importante no nosso corpo, nós animais também, que comemos planta e comemos animais que comem planta. Porque o nitrogênio vem do fungo, passa para a planta, passa para nós. Então, sem eles também para passar esses nutrientes para a planta, a gente também não teria esses nutrientes. Então, as micorrizas também são importantes. Você vê aí um pinheiro associado a um boletus, que é um tipo de fungo. E qual é a importância econômica dos fungos? Qual é a importância deles para o homem? A gente já falou também, né? Eles participam na produção de pães e bebidas alcoólicas, além de terem uma pequena participação na produção de alguns tipos de queijo, como o gorgonzola, o camembert e o roquefort. São tipos de queijo fermentado por fungos, né? Você veja aqui o queijo gorgonzola. Vinho, cachaça, cerveja, cevada, tudo é fermentado. A bebida alcoólica é fermentada por fungos. E pães, bolos, tortas, tudo também é fermentado por fungo. Então eles têm essa importância econômica para o homem. Aqui a gente vê só o processo de respiração e fermentação, né, para a produção que os fungos fazem, né, para a produção das bebidas alcoólicas e dos pães, ó. O fungo que participa na produção de pães e bebidas alcoólicas é a Saccharomyces cerevisiae, né, a levedura, popularmente chamada levedura ou levedo ou fermento biológico. Ele é o fungo unicelular, anaeróbio facultativo, ou seja, ele é unicelular formado em uma única célula, e anaeróbio facultativo, ou seja, não precisa respirar, ele não respira oxigênio, ele respira se quiser. Ele é facultativo, se ele quiser, bem, se ele não quiser. Se tiver oxigênio, bem, se não tiver, também sobrevive do mesmo jeito. Ou seja, na presença de oxigênio, ele faz respiração celular aeróbica. E na ausência, ele faz respiração celular anaeróbica, que a gente chama de fermentação alcoólica. Né? Aqui está como ele faz a fermentação. Ele fazendo a respiração. Ele pega glicose, né, açúcar dos nutrientes que ele absorve, água, oxigênio, com a presença de enzimas, produz gás carbônico, água e energia. 38 ATP, que é a guarda energia, né, para o corpo deles. Lembrando do primeiro ano. E quando não tem oxigênio, ele faz fermentação, que é a respiração celular anaeróbica, né? Ou seja, ele pega a glicose, fermenta, produz álcool etílico ou etanol, gás carbônico e energia, 2 ATP. Aí você vê que a respiração produz mais energia do que a fermentação, né? A fermentação só produz 2 ATP, enquanto que a respiração 38 ATP. Claro, mas ele faz um ou outro, dependendo se tem ou não oxigênio. E quais são as principais doenças causadas pelos fungos parasitas, né? Pronto, são as micoses, né? Eles podem causar doenças em plantas, em animais, eles causam doenças em vários seres vivos, né? A ferrugem do café é um tipo de doença causada por fungos, a micose de unha, o pé de atleta, que é essas feridas que aparecem nos pés, né? Ó, micose na pele, todas as micoses são causadas por fungos. Pronto, aqui outros exemplos, ó, micose de pele. E ele vai comendo, né, o tecido, as células, ó, recém-nascido com candidíase, candidíase é uma doença causada por fungo, né, paciente com HIV e com candidíase, doença oportunista, porque ele se oportuna, se a pessoa já tem uma AIDS, se a pessoa já tem a imunidade baixa, aí ele se oportuna para causar mais doença nas pessoas. Então, existe também um fungo de fogo, chamado fungo de fogo, que come a pele viva, né, da pessoa, e você fica queimando, ardendo, ele comendo sua pele. Né? São fungos que causam doenças, micoses em seres. Mas os fungos causam só as micoses mesmo. Né? Pronto, então essa foi a aula de fungos. Nós encerramos aqui, né, falando das características gerais, da classificação e da importância econômica e ecológica e as principais doenças que eles causam na natureza e nos seres vivos, ok?